Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu vim dar aquela leiturinha, pegando um pouco do Israel, mas tudo bem. Eu tava em dúvida pensando no que eu traria hoje de conteúdo pra vocês. E eu tô lendo atualmente esse livro aqui, do A.W. Tozer, O Cristão Surpreendente. E aí eu lembrei que o capítulo até agora que mais me chocou, que mais me impactou, foi o primeiro capítulo, que fala sobre o paradoxo do cristianismo. Então, tive a ideia, por que não ler esse primeiro capítulo, que é coisa simples, coisa rápida, quatro páginas só, e a gente refletir um pouco sobre isso. Let's go! Não sei que formato é esse, parece meio que um podcast, mas enfim, vamos lá. O cristão surpreendente. O presente esforço de inúmeros líderes religiosos em harmonizar o cristianismo com a ciência, a filosofia e tudo que seja natural e racional é, creio eu, resultante de uma falha em compreender o cristianismo e, pelo fato que tenho ouvido e lido, fruto também de um lapso na compreensão da ciência e da filosofia. No cerne do sistema cristão repousa a cruz de Cristo, com seu paradoxo divino. E a sua força reside na aversão, jamais na aceitação dos caminhos dos seres humanos caídos. A verdade da cruz é revelada em suas contradições. O testemunho da igreja é mais eficaz por meio de declarações do que explicações, pois o evangelho é endereçado não à razão, porém à fé. O que pode ser provado não necessita de fé para ser aceito. É interessante. A fé fundamenta-se no caráter divino, não em demonstrações laboratoriais ou lógicas. A cruz coloca-se em ousada oposição ao homem natural, e a sua filosofia corre na direção contrária aos processos da mente não regenerada, levando o apóstolo Paulo a afirmar sem rodeios que a cruz é loucura para os que se perdem. O esforço para descobrir um terreno comum entre a mensagem da cruz e a razão da humanidade decaída constitui uma tentativa impossível, e a insistência nesse caminho pode resultar em uma razão deficiente, uma cruz sem significado e um cristianismo impotente. No entanto, vamos descer dos elevados campos da teoria e simplesmente observar o cristão genuíno à medida que ele coloca em prática os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. Fique atento aos paradoxos. Beleza. O cristão acredita que está morto em Cristo. Não obstante, ele está mais vivo do que nunca e espera plenamente viver para sempre. Ele anda neste mundo enquanto está sentado no céu. E embora tenha nascido na Terra, descobre que após sua conversão, não se sente mais em casa aqui. Assim como Bacurau, ave que no ar é a expressão da graça e da beleza, mas que em terra é desajeitada e feia, igualmente o cristão está em sua melhor forma nos lugares celestiais, mas não se ajusta bem aos caminhos da própria sociedade em que nasceu. O cara tá chamando a gente feio. O cristão logo aprende que, caso deseje ser vitorioso como filho do céu entre os homens na terra, não deve seguir o padrão comum da humanidade, mas ir contra ele, que para estar seguro deve correr riscos, e deve perder a sua vida para salvá-la, e que pode perdê-la se tentar preservá-la. Ele desce para subir, e caso se recuse a descer, já está embaixo, mas quando começa a descer, é que sua subida se inicia. Ele é mais forte quando é mais fraco, e mais fraco quando é forte. Apesar de pobre, o cristão possui poder para enriquecer outros, mas quando se torna rico, o seu poder de enriquecer outros se esvai. Ele possui mais quando retém menos, e possui menos quando retém mais. O cristão pode ser, e com frequência, é mais exaltado quando se sente o mais humilde. Menos pecaminoso quanto mais consciência do pecado possui. É mais sábio quando reconhece que nada sabe, e sabe menos quando adquiriu a maior quantidade de conhecimento. Ele por vezes faz muito ao não fazer nada e vai mais longe ao permanecer parado. Consegue alegrar-se na aflição e mantém o coração alegre mesmo na tristeza. O caráter paradoxal do cristão é revelado continuamente. Por exemplo, ele crê que é salvo agora, mas anseia ser salvo mais tarde, aguardando em alegre expectativa a salvação futura. Ele teme a Deus, mas não tem medo dele. Na presença de Deus, sente-se oprimido e anulado, porém não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Ele sabe que foi purificado do seu pecado, mas permanece dolorosamente consciente de que sua carne nada abriga de bom. O cristão ama de forma sublime aquele que jamais viu, e embora seja ele mesmo pobre e inferior, conversa familiarmente com aquele que é Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores, não enxergando disso nenhuma discrepância. Sente que de sua parte é menos que nada, mas crê sem qualquer sombra de dúvida que é a menina dos olhos de Deus, e que por ele o Filho Eterno se fez carne e morreu na cruz da vergonha. O cristão é o cidadão do céu, e a essa cidadania ele reconhece a sua primeira e plena fidelidade.
mas ainda pode amar a sua nação terrena com aquela intensidade de devoção que levou John Knox a orar: ó Deus da minha Escócia, eu morrerei. Com jubilosa ansiedade, aguarda adentrar em breve aquele mundo fulgurante acima, mas não tem pressa em deixar esse mundo, disposto a esperar pela convocação de seu Pai Celestial. Ainda é incapaz de entender a razão de o descrente crítico condená-lo por agir assim. Tudo lhe parece tão natural e correto nas situações que não consegue ver nenhuma inconstância nisso. O cristão que carrega a cruz, além disso, é tanto um pessimista quanto um otimista, do tipo que não se encontra em nenhum outro lugar deste mundo. Ao contemplar a cruz, ele é um pessimista, pois sabe que aquele mesmo julgamento que veio sobre o Senhor da Glória, naquele ato único, condena toda a natureza e todo o mundo dos seres humanos. Ele rejeita toda esperança humana à parte de Cristo, porque sabe que o esforço mais nobre do homem é apenas pó sobre pó. No entanto, o seu otimismo é calmo e reconfortante, pois se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo assegura o triunfo final do bem em todo o universo. Por meio de Jesus, tudo terminará bem, e o cristão aguarda a consumação. Cristão incrível. Ou, acredito que seja cristão surpreendente, talvez. O que falar agora, né? A base do cristianismo é paradoxal. Para você ser grande, você tem que ser o menor no reino. Para você ser exaltado por Deus, você deve primeiro se humilhar. Nós estamos aqui na Terra, mas nós pertencemos a outro lugar. Só que para isso funcionar na nossa vida, nós precisamos de fé. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos abrir Hebreus 11? Abrir minha pequena Bíblia aqui. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O autor de Hebreus vai dividir a fé em duas coisas. Vai colocar o conceito de fé em dois pontos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então existe uma esperança, existe algo que nós esperamos. E a fé é o que nos mantém firmes àquilo. Mas ela também é a prova das coisas que nós não vemos. Por exemplo, quando nós vamos continuar o capítulo 11 de Hebreus, ele vai dar exemplos de pais da fé, de pessoas da Bíblia que viveram uma vida de fé. Ele vai falar de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Abel, Sara. E ele vai falando, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos estes morreram na fé sem ver a promessa se cumprindo em vida na terra. Abraão é um cara que ele recebeu uma promessa de Deus de que ele seria pai de multidões. Beleza. Ele teve Isaac, ele teve outros filhos, mas Isaac é o herdeiro da promessa. Mas ele viu, definitivamente, ele sendo pai de multidões? Não. Ele viu todas as nações da terra serem abençoadas através de Isaac? Não. Ele viu uma descendência como as estrelas do céu, como as areias do mar? Não. Mas o próprio autor de Hebreus está dizendo, todos estes morreram na fé sem ter visto a promessa deles, a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Então como eles viveram? Eles viveram pela fé. Eles viram a promessa de longe. Por isso que o Tozer vai falar, o testemunho da igreja é mais eficaz por meio de declarações do que explicações. Pois o evangelho é endereçado não à razão, porém à fé. Imagina Abraão conversando com os amigos dele, e aí ele falando assim, não, Deus me deu uma promessa de que eu serei pai de multidões. Abraão, velho, com um filho. Tá doido? Mas a vida cristã é baseada na fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Abraão tinha um firme fundamento em Deus daquilo que ele esperava. A concretização da promessa de Deus na vida dele. Mesmo que ele não viu isto em vida, a fé dele viu isso. Só que uma segunda coisa muito importante que o autor de Hebreus vai definir a fé é a prova das coisas que não se veem. Imagina Abraão falando para Isaac na primeira vez, filho, você vai ter uma descendência como as estrelas do céu, como as areias do mar, nós seremos abençoados, todas as nações da terra serão abençoadas através de ti, e nós teremos essa terra, a terra de Canaã. Eu acredito que Isaac, talvez com uma certa imaturidade ainda, não tenha acreditado naquilo. Mas o que eu imagino? Isaac vendo a fé de Abraão, Isaac vendo Abraão acreditando naquilo como se a vida dele fosse baseada naquilo, porque realmente é baseada, Isaac não conseguiria não acreditar na promessa de Deus pela fé de Abraão, porque a prova de que as coisas que não se veem, mas elas se concretizarão, é a fé. Na hora que temos fé, as pessoas vão acreditar nas promessas que Deus tem para nós através da nossa fé. Tem uma parte bem aqui que fala exatamente disso. O que pode ser provado não precisa de fé para ser aceito. E é por isso que o cristianismo, o evangelho é loucura para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não estão em Cristo. Porque não tem como provar fisicamente, de forma tátil,
quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus, o que ele fez e o que ele fará. Mas é justamente por isso que Deus faz dessa forma. Porque ele não quer pessoas que acreditem nele pelo que vem. Deus quer pessoas que acreditem nele pela fé. Só que você vai conseguir passar uma confiança naquilo que você acredita, através da fé que você tem naquilo. Existe um paradoxo. Enquanto estamos aqui, pertencemos a outro lugar. Enquanto ainda somos pecadores, já somos santos. Enquanto já aceitamos Jesus, esperamos a sua volta, a consumação do século. Mas isso aqui só é para cristãos maduros que têm uma fé enraizada em Deus. E a fé, novamente, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Existe uma expectativa para todas essas coisas. Mas existe também uma prova das coisas que nós não vemos. E a própria prova das coisas que não vemos é a nossa fé em que vivemos. Tem um exemplo de fé muito bom que o autor de Hebreus vai falar no versículo 23, no mesmo capítulo, sobre Moisés. O cara tinha a possibilidade de viver no Egito como filho da filha do faraó. Ele viveria como um príncipe, mas pela fé ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pouco de tempo que a Bíblia diz é uma vida inteira, mas aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, isso é pouquíssimo tempo, porque existe uma eternidade de gozo no Senhor, existe uma eternidade de felicidade, de alegria. O pouco tempo que nós pensamos que é muito aqui na Terra não é nada perante aos olhos de Deus e a visão da Bíblia. Então, quando a Bíblia nos exorta dizendo, pela fé, viva isso, porque vale mais a pena do que o pouco que resta aqui nessa terra, do pouco que vocês acham que é alegria nessa terra, é da mesma forma que Tozer diz do paradoxo, que o cristão é mais forte quando é mais fraco, e é mais fraco quando é mais forte. Ele possui mais quando retém menos, e possui menos quando retém mais. É uma forma de nós vivermos na contramão desse mundo, através da fé. Indicação de livro? Pode comprar, tá? Não vai se arrepender. A W. Tozer, O Cristão Surpreendente, como os verdadeiros filhos de Deus vivem na Terra. Aqui tem um manual bem básico, bem tranquilo. Só umas tapadas na cara de como nós devemos enxergar o mundo, como nós devemos nos olhar, como devemos olhar Deus, olhar a Bíblia, olhar os cristãos, olhar a igreja. Então, é isso. Valeu, falou. E se você gostou desse vídeo, se acha que impactou a sua vida, pode compartilhar para aquele seu brother, aquele seu amigo, aquele seu chapa. E você acha que ele também vai ser abençoado. Glória a Deus. O cara que deve ser glorificado é o escritor disso aqui. Valeu, falou.